entrando na parte final, eu queria trazer rapidamente o conceito que vem sendo mais recentemente discutido na área da ciência do placebo, que é o placebo aberto, ou o open label placebo, né? Que nada mais é do que você fala para o voluntário, você fala para a pessoa que ela está tomando placebo. Ela sabe que está tomando placebo. E mesmo sabendo que é placebo, funciona. Olha só que legal. Nós tivemos um estudo que foi um dos estudos pioneiros aí da área do placebo aberto na performance esportiva, né? Então, nós fizemos esse estudo com ciclistas mulheres, né? E, novamente, placebo aberto. Então, nós entregamos para ela o suplemento placebo e falamos, você está tomando placebo. E explicamos para ela os benefícios do placebo. Fizemos elas acreditarem, porque acreditar que o efeito do placebo é importante, melhora o desempenho esportivo, só que nós fizemos, né, umas análises individuais de acordo com a expectativa das pessoas, a expectativa dessas atletas ciclistas. E, pessoal, acontece automaticamente. Mesmo se a pessoa ela não acredita que o efeito placebo, que aquele suplemento placebo vai melhorar o desempenho dela, só dela tomar uma cápsula melhora o desempenho esportivo dela, mesmo sem ela acreditar. Esse efeito acontece automaticamente. Toda vez que você dá uma cápsula, toda vez que você dá alguma intervenção, só de ter uma intervenção, você melhora o desempenho esportivo dela, né? Hoje à tarde a gente estava até conversando lá na USP, né, o Felipe, que escreveu aí um artigo recente, foi publicado sobre o efeito placebo em suplementos esportivos, né? E ele coloca isso, né? De que as pessoas, quando elas vão para um médico, só de sair de casa e ir para o médico, ela vai melhorar parâmetro de saúde, enfim, automaticamente. A pessoa, quando ela sai da casa dela e fica sabendo que vai participar de um estudo que está avaliando performance esportiva, só de sair da casa dela e chegar no laboratório, independente do que ela esteja tomando, ela vai melhorar o desempenho esportivo dela. Então, é muito legal isso daqui, quando a gente fala dos resultados do efeito do placebo aberto, porque num teste de 1 km contra-relógio, diminuiu 0,7 segundos. Pô, Pedro, 0,7 segundos, que diferença isso faz? Simplesmente a diferença entre o primeiro e o sétimo colocado de uma prova olímpica de 1 km contra-relógio. Olha só a importância do efeito placebo, pessoal. A diferença entre uma medalha de ouro nas Olimpíadas e o sétimo colocado pode estar relacionado à crença, pode estar relacionado à expectativa, pode estar relacionado ao efeito placebo. Ao efeito placebo, olha a força do efeito placebo. E olha só uma comparação com outros suplementos que são considerados nível A de evidência científica. Lembra que nós temos 5 suplementos considerados nível A de evidência científica? Betalanina, bicarbonato de sódio, a cafeína, o nitrato e a creatina. Então, olha só, nós comparamos 1 km contra-relógio, né, que foi o teste que nós utilizamos nesse estudo de placebo aberto, com outros estudos que avaliaram suplementos esportivos no teste de 1 km contra-relógio. E o placebo aberto teve resultados superiores ao nitrato e à betalanina e teve 30% dos resultados do efeito da cafeína no teste de 1 km contra-relógio. E aí eu costumo brincar, será que não está na hora de adicionar mais um suplemento naquela lista de nível A de evidências científicas? O placebo? Olha só, está tendo resultados superiores a 2 suplementos que estão naquela lista. Será que não é na hora de repensar a importância do efeito placebo na nutrição esportiva? E lembram que eu abri essa apresentação falando que eu queria mudar o conceito de que placebo não é uma questão negativa e sim um resultado positivo de uma substância inerte? Olha só o quão positivo é. Olha só o quão positivo é a diferença do primeiro para o sétimo colocado.
E esse placebo aberto, né, ele vai muito além da nutrição esportiva. Nós temos alguns estudos prévios também, onde mostra, por exemplo, em síndrome do intestino irritável, né, onde eles fazem um questionário de sintomas e de qualidade de vida, mostrando que o efeito do placebo aberto melhora os sintomas relacionados à síndrome do intestino irritável, melhora a qualidade de vida de pessoas que são portadoras de síndrome do intestino irritável. Então, se eu chego para uma pessoa com síndrome do intestino irritável e falo, você está tomando placebo, mas esse placebo vai melhorar o seu desempenho, vai melhorar a sua saúde, vai diminuir os seus sintomas de dores, por exemplo, melhora, mesmo sabendo que é placebo. Olha só que estudo legal. 74 pacientes pós-quimioterapia que tinham queixa de fadiga moderada, né, que é uma das repercussões negativas aí da quimioterapia, foram divididos em 2 grupos. Um grupo placebo aberto e outro grupo que foi recomendado a continuar o tratamento que eles faziam nesse hospital como habitual. Nesse grupo do placebo aberto, eles foram convidados para uma sala onde tinha um médico que explicava todos os benefícios do placebo e faziam essas pessoas acreditarem que mesmo tomando placebo, esse placebo vai melhorar a saúde delas, né? E aí eles fizeram 21 dias de suplementação de placebo aberto ou continuar com o tratamento habitual nesses sintomas associados à quimioterapia. E eles viram que aplicaram alguns questionários desses sintomas, né? E o grupo placebo aberto melhorou esses parâmetros relacionados a questões de fadiga crônica do que o grupo que continuou o tratamento que o hospital oferecia como habitual. E olha só que curioso, depois desses 21 dias, né, o grupo que seguiu o tratamento usual foi convidado para experimentar os efeitos da suplementação do placebo aberto, né, já que eles viram, colegas, pessoas que faziam quimioterapia com eles, tiveram aí uma diminuição da severidade desses sintomas de uma maneira muito mais superior. Então, eles falaram, vocês querem experimentar? Vocês também podem experimentar. E mesmo depois desses períodos, eles foram convidados a participar a experimentar o efeito do placebo aberto e eles tiveram melhora dos sintomas também. Então, outras coisas associadas ao placebo. Palavras de incentivo podem melhorar o rendimento esportivo, assim como um suplemento melhora. Então, você colocar uma energia, palavras de incentivo para o seu atleta, melhora o desempenho esportivo dele. E aí eu faço um questionamento para vocês. Você sabia, nutri, médico, profissional de educação física ou qualquer outro profissional que esteja aqui, que as suas palavras na hora da prescrição influenciam diretamente o resultado? Por que eu estou falando isso? Vou trazer aqui para o meu lado nutricional. Você está com o seu paciente na frente e falar, olha aqui, ó, tá aqui, ó, seu plano alimentar, volta daqui 2 meses que a gente vai avaliar seus resultados. Ou você falar, você está com o melhor plano alimentar do mundo. Isso daqui vai fazer você alcançar seus objetivos, porque eu fiz esse plano alimentar perfeito para você. Rapaz, a partir de amanhã, quando você começar assim, a sua alimentação baseada nesse plano aqui, você já vai ver melhora que você não vai acreditar. Você vai achar, você vai querer até me pagar mais caro de tanto que isso vai melhorar a sua vida. Isso influencia no resultado. Olha só que legal esse estudo, onde eles pegam indivíduos e colocam esses indivíduos para fazerem 2 dietas, dividem esses indivíduos em 2 grupos e eles fazem 2 dietas idênticas, tá? Porém, eles falam em um grupo que eles são o grupo controle e no outro grupo eles falam que eles são os grupos experimental. Ou seja, eles vão fazer um experimento de uma dieta hipocalórica, uma dieta com baixa caloria, né? Uma dieta com menos calorias do que gasta, para avaliar os efeitos disso no emagrecimento, porque a ciência mostra que dieta hipocalórica está associada à perda de peso. Olha a informação. Todos os 2 grupos têm a mesma dieta em termos de comparação calórica. Porém, o grupo que acredita que está fazendo uma dieta hipocalórica perde mais peso do que o grupo controle. As suas palavras na hora da prescrição influenciam diretamente o resultado. Médicos, tem um estudo muito legal
com o tratamento de hipertensivos, com população hipertensa. Eu vou deixar para o Riane falar isso quando a gente terminar no nosso bate-papo, que nós estávamos conversando sobre ele. E eu vou deixar para o Riane mostrar para vocês o quanto as suas palavras, o quanto a comunicação, do jeito que você fala com o paciente, influencia diretamente nos resultados, né? Então, conclusões para a gente ir para a parte de bate-papo, a parte legal, de interação. Vamos lá. Sabe aquela história de que tal suplemento não funciona? Até placebo funciona. Sabe aquela história de que beta-alanina no pré-treino não funciona? Até que ponto? Fisiologicamente não funciona. Isso nós temos ciência clara para isso. Mas experimenta tirar de um paciente que sente o efeito da coceira, aquele pré-treino dele que dá o efeito da coceira, experimenta tirar para ver se não vai ter uma redução no desempenho esportivo. Os resultados do efeito placebo são parecidos ou superiores a alguns suplementos nível A de evidência científica. Será que o efeito placebo não deveria ter mais atenção? Será que os olhos para o efeito placebo não deveriam ser aumentados diante da área da nutrição esportiva? O placebo é inerte, mas o contexto psicossocial não. O placebo, sim, é uma substância inerte, mas a crença, não. A expectativa criada acerca da ingestão do placebo, não. E é isso que é por trás, que é um dos principais fatores do efeito placebo, né? E não só isso, é um dos principais fatores, mas não único. Como eu mostrei para vocês, acontece automaticamente mesmo sem a expectativa. E o efeito placebo, ele explica a popularidade de inúmeras intervenções no esporte e na saúde que não possuem evidência científica comprovada, né? Então, é muito comum, principalmente na área da nutrição, né? Nós vemos profissionais que insistem em prescrever estratégias nutricionais que não são validadas pela literatura científica, como, por exemplo, beta-alanina no pré-treino, e eles insistem de que isso funciona. Muitas vezes, eles até usam a frase, né? Na prática funciona, na prática clínica funciona. O efeito placebo é o que explica isso daí, né? E na prática esportiva, sem dúvida nenhuma, o efeito placebo é extremamente positivo. Não só na prática esportiva, mas na saúde também. Mas, claro, questões éticas precisam ser consideradas, né? Então, será que é ético você prescrever uma estratégia que não tem suporte científico suficiente para essa prescrição, baseado apenas no efeito placebo? Então, o efeito placebo está altamente presente na nutrição esportiva. E a principal conclusão, eu ouvi essa frase e eu quis colocar no slide, porque, para mim, essa é a principal conclusão do placebo na nutrição esportiva, principalmente na área de suplementação esportiva, que é onde eu mais tenho a capacidade de estudar e de falar, né? Que o placebo, ele é o melhor suplemento esportivo de todos, porque ele está presente tanto nos que funcionam quanto nos que não funcionam.